Você sabe que dia hoje, dia 11 de março, é o dia da educação cristã. A data faz uma homenagem a José Manuel da Conceição, um padre católico que se tornou o primeiro pastor presbiteriano e protestante brasileiro. Verdade, Tainá, ele abandonou o catolicismo logo após ouvir a mensagem do Evangelho através de um dos primeiros missionários presbiterianos no Brasil. Seu trabalho sempre foi focado em caridade e educação religiosa para os mais pobres. E é exatamente por isso, o aniversário da data de nascimento dele passou a ser o Dia da Educação Cristã. Mas quem está ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre essa data com a gente é o editor do Conselho de Educação Cristã da IPB, o reverendo Cláudio Marra. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Notícias do Bem. É sempre um prazer, sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. E hoje para falar dessa data tão especial, né? E uma data, acho, tão pouco difundida ainda. Acho que se fala muito pouco, né? A respeito desse Dia da Educação Cristã. Olá, como vão vocês aí? Tudo bem, pastor? Esta data foi uma boa escolha, essa associação de José Manuel da Conceição com educação, porque lendo a história, aliás, quem quiser ler a vida de José Manuel da Conceição, acesse o blog da Cultura Cristã e nós temos hoje lá um texto de autoria do reverendo Alderi, que é o historiador da IPB, um texto contando a história de José Manuel da Conceição. E vemos que, de fato, a relação com educação, e particularmente educação cristã, é evidente. Como foi que tudo começou? Ele teve um início, uma formação católico-romana, foi encaminhado para estudo num seminário católico, tornou-se como eles chamavam, presbítero, que era um padre, mas ele vinha lendo a Escritura. E esse ler a Escritura fez diferença, ele foi crescendo por aí, foi aprendendo mais e começou a pregar a respeito do que aprendia na Escritura, e isso chamou a atenção. Sempre rende. Nos um padre ensinando a Escritura, começaram a chamá-lo de padre protestante, já lá atrás, antes mesmo de sua conversão ao Evangelho. É que, mais tarde, sabendo a respeito dele, obreiros nossos, os primeiros missionários, Blackford particularmente, fez contato com ele e começou a explicar-lhe mais detalhadamente o caminho do Evangelho, que, com as informações que tinha a partir da Escritura, na verdade, José Manuel da Conceição já tinha abraçado. Mas, uma vez dado esse passo, ele comunicou à católica o seu desligamento, deixava a batina, deixava o sacerdócio católico romano, e foi excomungado, oficialmente excomungado, e se publicou uma resposta à sua excomunhão. Foi ordenado pastor presbiteriano lá pelo presbitério do Rio de Janeiro, presbitério que incluía as igrejas do Rio, São Paulo e Brotas. Aliás, Brotas foi uma das últimas paróquias por onde Conceição havia passado. E um dia ele saiu lá do Rio de Janeiro, até sem avisar, e foi para onde ele tinha estado anteriormente como pastor e ficou pregando o Evangelho para aqueles que antes tinham ouvido como sacerdote católico. Na verdade, ele percorreu inúmeras regiões no interior de São Paulo, o centro do estado, leste do estado e o sul, sudeste, na verdade, e leste até a divisa com o Rio de Janeiro, fazendo isso, ensinando o Evangelho. Olha só o José Manuel da Conceição. Ele nem se incomodava com conforto, com nada, não se alimentava direito, não cuidava bem da sua saúde, e foi numa situação assim que ele veio a falecer. Cansado, desfaleceu, foi recolhido para atendimento numa casa de saúde e morreu enquanto durou. Foi assim a sua vida, foi assim a sua dedicação a ensinar o Evangelho. Primeiro, ele quis conversar com aqueles que o tinham ouvido como sacerdote, e por toda a gente, onde ele podia, ele chegava e pregava a palavra.
Nós estamos de José Manuel da Conceição com gratidão a Deus em nossos corações, mostrando aí como é que o Senhor age. Ele, por sua palavra e pela ação do seu Espírito, ele transforma os corações. E alguns ele chama para ensinar a outros o que aprenderam. Que hoje mais pessoas que encontraram o Senhor Jesus, que ouviram o Evangelho, abraçaram a salvação, que também se dediquem a espalhar essa palavra por onde quer que seja possível. E olha, o exemplo dele foi um exemplo de sacrifício, porque ele literalmente deu a sua vida fazendo esse trabalho, exercendo esse ministério. Viva esse dia, minha gente! Graças a Deus pelo dia da educação, pela lembrança desse servo de Deus que se dedicou a educar, a ensinar o Evangelho a tanta gente. Nós continuemos seguindo esse caminho. Muito bom, é uma história muito bonita e que a gente vê os resultados até nos dias de hoje, né, reverendo? Como é que o senhor vê a importância, né, e esse trabalho que é feito com a educação cristã nos dias de hoje? Como é que o senhor analisa esse trabalho que é fruto, né, dessa história que o senhor acabou de compartilhar com a gente? Isso mesmo, é fruto de todos os jeitos dessa relação. Na verdade, é uma característica da Igreja Presbiteriana do Brasil, como a Igreja Reformada que é, esse valor, essa valorização da educação. A Bíblia é nossa única regra de fé e de prática. Então, ela tem que ser ensinada, porque aí as pessoas saberão em que devem crer e o que devem fazer. Por isso, a igreja se estrutura para cumprir essa tarefa. É só ver a programação das nossas igrejas. No culto, há um foco muito, muito importante para a pregação da palavra, o ensino da palavra. E, continuando aí na programação das nossas igrejas, nós temos a escola dominical, que é eminentemente educação. É claro que não é também a única opção de educação. Há outros encontros, outros momentos, grupos de estudo, células, grupos pequenos, como quer que chamem, e tudo é preocupação com a educação. Mas é bom lembrar que quando falamos de educação, não podemos pensar apenas no modelo formal de uma escola, pode ser escola dominical, culto ou outra solução. Quero dizer, não é só um grupo de pessoas reunidas num horário combinado, num local pré-estabelecido, seguindo um currículo também já aprovado. É claro, isso é tudo é muito importante, a nossa igreja valoriza isso. Mas temos que pensar na educação, lembrando-nos dos termos lá de Deuteronômio 6, também andando pelo caminho. O que é isto? É a educação em nossa cabeça, no dia a dia, em todas as atividades, em todas as ocupações, em todas as relações, do modo como isso se pode fazer na modalidade informal de ensino. Somos uma igreja voltada para ensinar de um jeito e de outro e de todos os jeitos. Verdade, reverendo. Tem até outro aspecto que é importante, acho que vale a pena a gente lembrar, que é a nossa educação confessional e a preocupação da igreja presbiteriana em estar sempre associada ou sempre promovendo a educação através de escolas que fazem parte das igrejas, né? A gente tem, claro, o Mackenzie como grande exemplo, mas se a gente olhar para o Brasil, a gente vê diversas igrejas presbiterianas que tem ao lado da igreja, tem uma escola funcionando. É verdade, isso é nossa tradição, faz parte da história reformada, verdade, não é? A igreja e a escola para ensinar os filhos dos crentes e ensinar crianças e crescidos em geral. Isso também espelha a nossa convicção, expressa a convicção e espelha o nosso padrão, o padrão que adotamos. Educação é fundamental. Tá certo, reverendo. E a gente espera que essa data
seja cada vez mais valorizada e que a gente continue, né, nesse processo, lembrando que as famílias, como o senhor até citou rapidamente, mas assim, as famílias também precisam ser incluídas cada vez mais nesse processo de educação cristã, né? Isso, é aí que começa, é aí que começa, não é? Por isso que lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor começa a falar a respeito da transmissão da sua palavra, da sua lei, ele começa dizendo, assentado em tua casa. O que é isso? É a responsabilidade primeira, a família que abraçou essa e a transmite primeiramente aos pequeninos que vêm vindo aí. A igreja também vai participar e outros vão estar envolvidos na educação desses pequenos, mas tudo começa em casa. Tá certo, reverendo. Obrigado então pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer recebê-lo aqui, né? Eu sei que o senhor está com um horário apertado aí hoje, mas obrigado por ter tido essa disposição e essa disponibilidade de nos atender. E conto sempre aqui com a IPP-TV, com a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom fim de semana para o senhor. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Quando tiver outro aniversário, se tiver bolo, me chama, viu? Oba! Com certeza, com certeza. Vamos chamar para o bolo sim. Obrigado, reverendo. Deus abençoe. Obrigada. Até, Deus abençoe.